Apareça aí, para esse povo te ver quem é você. Igual o Biemonte que vivia lá com Jó, né? Os ossos de um Biemonte estão lá no Museu de Nova York. Eu entrei no Museu de Nova York só para me ir lá ver o Biemonte. Então a gente vai vendo assim, que as coisas de Deus, elas são fortes. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? Então nós temos que vivenciar tudo isso. Pode passar. E ali está o Sol, e essa linha amarela aqui, nós estamos vendo o visor, que é o ciclo solar 25. Então esse primeiro ciclo, são 3 ciclos que nós vamos viver de 11 anos no Sol. Ele vai durar até 2053, e esse primeiro ciclo vai até 2030. E ele começou em 2019, e esse ano de 2025 vai ser o maior nível, em julho de 2025. Por isso toda essa mudança climática, nós estamos vindo falar aí na televisão, estamos vindo falar nos jornais, né, no YouTube, em qualquer lugar que se abra aí nas mídias sociais, né? É uma mudança climática que ela é cíclica, ela não é causada pelo ser humano. Quem é o ser humano? 71% da terra são oceano, 29% é continente. Estima-se que os oceanos produzem 200 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera todos os anos. E que nós, seres humanos, que somos 8 bilhões de pessoas, que com toda a nossa queima de combustíveis fósseis, com todas as nossas indústrias, com todos os nossos automóveis, com todos os nossos afazeres, nós produzimos 20 bilhões de toneladas. O que é 20 bilhões e 200 bilhões? 10%. E o inimigo quer colocar na nossa cabeça o tempo todo que nós somos culpados, que o ser humano é culpado. De 5.000 anos para cá, do dilúvio para cá, nós tiramos da terra 54% dos nossos ecossistemas, tiramos 54% das florestas, 46% ainda está intacto, ninguém mexeu. As plantas também respiram. Quem mais produz oxigênio na terra são as algas do mar, não são as florestas. E eles querem colocar o tempo todo para nós viver acuado, com medo, acuado. O inimigo é mestre nisso, é mestre para colocar medo no nosso coração. Mas quando você ficar com medo, você clama pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. A graça do Senhor é sobre minha vida. Nós temos que orar. Não fica acuado, clama a mim e te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo que habita em nós. Pode passar. Eu vou falar 6 pontos, o que é que está acontecendo esse ano. Primeiro ponto, o acordo de paz no mundo árabe. Meca, Medina e Jerusalém. Meca e Medina está na Arábia Saudita e Jerusalém em Israel. Em Jerusalém tem uma mesquita chamada Al-Aqsa. São um tripé, 3 mesquitas. E quando Israel assinar o acordo de paz com a Arábia Saudita, presta atenção o que vai acontecer na televisão, você vai ver. 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos vão vir junto com Israel. Vão assinar uma aliança de paz. O que Daniel fala? 9. Haverá uma aliança de paz, que vai durar quantos anos? 3 anos e meio. E depois haverá repentina guerra, repentina destruição. Temos que ficar atentos, não podemos ficar distraídos. A palavra de Deus vai cumprindo nos nossos dias. Israel resolveu o problema de 4H. Hitler, em 1939 a 45, morreu 6 milhões de judeus, mas resolveu o problema do H, Hitler. Segundo H, Hamas. Terceiro H, Hezbollah. Quarto H, Houthis.
4H. E vai resolver o problema do I, que é o Irã. O descendente de Ciro, do rei Ciro, da Pérsia, que o rei Ciro ajudou Israel a construir o segundo templo, com Esdras e Neemias. O descendente dele é guardado nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. E essa guerra do Irã com Israel vai acontecer como aconteceu com Hezbollah, como aconteceu com Hamas, como aconteceu com Houthis. E os Estados Unidos vai colocar o descendente de Ciro para governar o Irã. Uau! Moro num país tropical, abençoado por Deus, que beleza, né? Estou assistindo de arquibancada, né? Que privilégio que você tem, né? Glória a Deus por isso, né? Como diz o poeta carioca, que melodia, né? A Síria dominada por Mossad, o Líbano e a Jordânia livres de terrorismo maior com a ajuda de Israel. Irã enfraquecido, e o rei Mohammed bin Salman, com Qussi, o genro do Trump, e o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e o Trump, vão assinar o acordo da aliança. A aliança que está lá em Daniel 9. Né? Já leram lá? Né? Então vamos abrir a palavra lá, para a gente poder entender essa palavra de Deus, que é a verdade, que as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor, que não nos deixa ficar perdidos, nem desamparados, né? Louvado seja o nome do Senhor que nos guarda. Daniel 9, 27. E ele fará firme aliança com muitos, e por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre eles. Uma semana no hebraico, no mundo árabe, tem 7 anos. Então a metade da semana vai ter 3 anos e meio. A aliança vai ser assinada com o mundo árabe. Quem construiu o primeiro templo em Jerusalém? Salomão com Irão. Irão era da onde? Do Líbano. Os libaneses com Israel construíram o primeiro templo em Jerusalém. Aí é muito interessante que quando Salomão, para construir o primeiro templo, ele mandava os seus navegadores, junto com os fenícios, a atravessar o Oceano Atlântico e vir no rio, que os fenícios deram o nome do rio ao rei deles, Rio Solimões, em homenagem a Salomão, e no rio Japurá, eles buscaram o ouro para Salomão construir o templo em Jerusalém. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Reis 9. Marca na sua Bíblia para você mostrar para os seus amigos crentes. Mestre para os incrédulos, não que eles vão acreditar, não. Mas para os crentes. 1 Reis 9. Abre aí. 1 Reis 9, versículo 26. Marca na sua Bíblia. Fez o rei Salomão também naus em Egion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofi e compraram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Um talento tem 36 quilos, 420 talentos tem 15 toneladas de ouro. Eles vinham aqui no rio, o Ofi chama Japurá, na Amazônia. Eles vinham aqui na Amazônia e compravam o ouro. A Universidade de Maryland, do leste americano, tem 50 anos que estuda os povos da Amazônia. Há 2.800 anos atrás, morava na Amazônia 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas moravam na Amazônia. E da onde que era esse povo da Amazônia? O povo da Malásia, das Filipinas, da Indonésia,
colocava o barco no mar, no Oceano Pacífico, e o barco descia a correnteza e chegava onde hoje é a Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile. Atravessava a montanha, a Cordilheira dos Andes e entrou dentro da floresta, virou o índio brasileiro. Vira a página agora aí para o 1 Reis 10, marca na sua Bíblia, para a gente poder entender. Versículo 22. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, de 3 em 3 anos. Eles gastavam 3 anos para sair lá de Israel, vir aqui na Amazônia e voltar. Voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugio e pavão. Macaco bugio, macaco vermelho, só tem na Amazônia e na Mata Atlântica. Não existe outro lugar no Brasil, no mundo, só no Brasil. O primeiro templo foi construído por Salomão e o rei Irão do Líbano. Quando Salomão morreu, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio para destruir Jerusalém. Jeremias era o sacerdote do templo. Pegou a biblioteca de Salomão, escondeu debaixo de Jerusalém, debaixo da cidade de Jerusalém, pegou a Arca da Aliança, escondeu em outro lugar que Salomão sabia que o templo ia ser destruído. Um lugar guardado para guardar a Arca da Aliança. E quando o Nabucodonosor veio, ele colocou fogo em tudo, destruiu tudo, mas não achou a biblioteca de Salomão e nem achou a Arca da Aliança. Em 1212, da nossa época, nós estamos no ano 2025, em 1212 os templários foram para Jerusalém e construíram um templo, uma casa para eles morar no templo, na esplanada do templo. E essa casa hoje, essa fortaleza hoje chama-se Al-Aqsa, Mesquita de Al-Aqsa. Essa aí, da aliança abraâmica, que está lá em Israel. E os templários, pesquisando, fazendo escavações por debaixo de Jerusalém, acharam a biblioteca de Salomão. E eles construíram lá no norte de Israel uma fortaleza, um prédio de 3 andares, e por debaixo do prédio tem um túnel de 60 metros de comprimento, que sai na praia. Os caras chegavam de barco, iam nas canoinhas, por dentro do túnel, e chegava lá, no templo, na fortaleza. Em 1500, Saladino, quando conquistou Jerusalém, foi lá para matar os templários. Eles entraram nas canoinhas deles por dentro do túnel e chegaram na praia, entraram no navio e por ali roubaram a biblioteca de Salomão, que até hoje é destino ignorado. Em 1917, em janeiro de 1917, eu fui dar uma aula em Tel Aviv. E quando acabou a aula, o professor falou assim: o que você quer conhecer aqui em Israel? Eu fui e falei brincando assim, não saiu da minha boca. A fortaleza de Acre. Aí ele falou comigo assim: eu vou te levar lá porque abriu para visitação pública agora em 2015. Falei: eita glória, eu vou lá. Ué. E nós chegamos lá. Hoje o piso, em cima da água, criaram um piso, um tablado, no túnel. E nós andamos o túnel todo, 60 todo o túnel, e saímos na praia. E depois entramos nele de novo e viemos para pegar o carro para a gente ir embora. Isso foi em janeiro de 2017. Em maio de 2019, eu moro em Vila Velha, ali na Praia da Costa. Começou no Brasil esse negócio de os republicanos, partido republicano. Aí uns meninos lá das universidades me convidaram para comer uma pizza lá na praia, uma sexta-feira à noite. Vamos na praia? Eu falei: vamos. 8 horas lá na praia? Eu falei: estou lá, na pizzaria. Aí chegaram os meninos com um rapaz, mais ou menos do meu tamanho. Boa noite, boa noite. Vamos entrar. Entramos para a pizzaria, sentamos numa cadeira lá, numa mesa lá.
Aí chegou dois meninos atrasados. E quando os meninos chegaram, o rapaz sentou do meu lado esquerdo, sentou aqui, eu sentado aqui. Os meninos foram e reverenciaram para ele, falaram assim: Sua Alteza, boa noite. Eu, misericórdia, quem que é esse homem? Luiz Felipe Orla de Bragança, tetaraneto de Dom Pedro II. Foi lá em Vila Velha, lá em Vitória, lançar um livro contando a história da família real de dentro de casa. O que os avós dele falou para ele, os tios-avós, os pais, os primos. Ele escreveu um livro. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, ele solta uma pérola. Quando criou a escola de Sagres, de navegação, lá em Portugal, todos os estudantes eram templários. E as cartas náuticas de Salomão foram parar na escola de Sagres. Cristóvão Colombo pegou a carta náutica, atravessou o mar, descobriu as Américas. O Pedro Alves Cabral veio pelo norte da África, atravessou o mar, chegou no Rio Grande do Norte por causa do Tratado de Tordesilhas, que era a divisa das Américas com a Espanha, com Portugal, que o Tratado de Tordesilhas começava no Ceará e ia até no sul de São Paulo. Ele pegou o barco, desceu de barco até aqui na Barra do Caí, no Prado, enxergou o Monte Pascoal e subiu para um porto seguro. Descobriu o Brasil. O Vasco da Gama veio até no sul da África, navegando, e chegou na Índia. E o Fernão Magalhães deu uma volta no mundo. Quando o Américo Vespucci veio dar nome à costa brasileira, do Ceará até o sul de São Paulo, ele veio dando nome às enseadas. Ele amava Salomão. Ele deixou o nome do rio de Solimões, em homenagem a Salomão. E ele veio dando nome aos rios, a encosta, chegou aqui, esse rio de Caravelas, ele chamou de Santa Luzia, o banco de Abrolhos, que abre os olhos por causa do coral, né? Que esse coral vai da foz do Rio Doce até a foz do Rio Jequitinhonha, aqui no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. E ele chegou até o sul de São Paulo, num lugar chamado Cananéia. As pessoas moravam lá. Quem são os cananeus? Os fenícios. E agora em janeiro, eu fui lá em Cananéia, para me conhecer Cananéia. E lá tem um marco templário, um marco da história brasileira, mostrando o marco do Tratado de Tordesilhas. Simples assim. Você quer morar no céu? Esse é o Deus que nós servimos Ele. É o Deus que nós cremos nele. É o Deus que faz todas as coisas na terra. Então, a anexação das terras da Palestina a Israel, diminuindo mais o futuro Estado que nascerá fragmentado. Israel até agora brigou com o Hamas. O que o Hamas é? Um partido político. Não é um Estado, é um partido político. Mas para a Arábia Saudita assinar um novo tratado com Israel, eles vão criar o Estado da Palestina. Abre a sua palavra lá em Obadias. Hoje não é escola bíblica dominical não, mas nós vamos aprendendo, né? Obadias, só tem um capítulo. Depois de Amós, antes de Jonas. Marca aí na sua Bíblia. Obadias 1,18. A casa de Jacó, que é Israel, será fogo. E a casa de José, chama. E a casa de Esaú, que é a Palestina, restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Quem falou? Senhor. Aí vai ser a verdadeira guerra contra a Palestina, porque vai criar o Estado da Palestina. O primeiro templo, então, foi construído com os libaneses, o segundo templo foi construído com o Irã, os persas, e o terceiro templo vai ser construído com a Arábia Saudita e com Israel, da aliança que vai ser assinada entre a Arábia Saudita e Israel. E essa aliança prepara o coração, que deve ser assinada, com certeza, este ano de 2025. Então, muitas coisas vêm por aí.
todos os países da lista de inimigos de Israel serão resolvidos. Pode passar. Pode passar, por favor. Olha que interessante. Abre lá, Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na tua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, em 2019, começou o mínimo solar, o Sol tem menos manchas solares e vai durar até 2053. E agora, a turma está descobrindo da pesquisa que as estrelas estão sumindo, sem deixar rastro. As estrelas estão se apagando. Uau! Eu nunca vi a Bíblia tão real como nos dias dos nossos dias, da nossa geração. Tão real. Eu glorifico o Senhor por essa graça, por eles nos dar, para nós podermos enxergar, para nós podermos entender, porque nós somos a geração do conhecimento, nós somos a geração mais incrédula da terra, nós somos uma geração no Brasil que temos 23 milhões de desigrejados, abandonaram a palavra de Deus. E essa semana, falei aqui ontem, a Argélia, essa semana fechou a última igreja evangélica no estado deles, no país inteiro. Essa praga vai chegar aqui também. O diretor do Chili Beans, vai ser bom, né? Vai ser bom. Não, beleza, né? Vamos caminhando, deixa isso, vamos amarrar a bicicleta desse. O dono do Chili Beans, eu vi uma entrevista dele há umas 3 semanas atrás. Ele foi na China, agora no final do ano, e foi comprar um tênis numa loja. Chegou lá e tirou o cartão de crédito para pagar o... Entende? A menina falou assim, não, aqui não aceita cartão de crédito, não. Uai, mas como é que paga então? É Pix? Paga direto? Não. Ou você coloca um chip na sua mão, que o banco te dá, ou nós lemos a sua íris do seu banco. A pessoa, essa praga chegar aqui, como é que nós vamos comprar? Como é que nós vamos viver? Então, gente, as coisas estão acontecendo assim diante dos nossos olhos. Ninguém está falando para nós não, nossa geração está vivendo essas coisas, né? E as estrelas estão sumindo aí, na atmosfera, né? Pode passar. A arqueologia continuará revelando ao mundo a verdade sobre Elohim e o seu povo, com grandes achados arqueológicos. Textos perdidos farão os seres humanos confiar em Israel. Este ano será o grande ano de revelações arqueológicas em Israel. Passa mais um aí. Olha o que aconteceu semana passada, dia 18, 2 semanas, né? Dia 18, há 10 dias atrás, 12 dias atrás. Estava um carcerário capinando numa prisão lá em Tel Aviv e achou um mosaico no chão. Aí a diretoria da prisão lá de Tel Aviv chamaram os arqueólogos lá, e os caras foram lá, limparam tudo. Israel não publica uma linha sobre Jesus, só fala de Deus, porque eles falam que Jesus é um profeta. E esse piso é um piso bizantino. Olha o que estava escrito em grego: Jesus é Deus. Desde 1948, Israel não publica uma linha quem é Jesus. Mas semana passada, eles tiveram que publicar esse estudo arqueológico, que achado que Jesus é Deus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Olha, a nossa geração
Deus está dando colírios para os nossos olhos, para nós podermos enxergar o que Ele está fazendo na terra, que Ele é Deus e não há outro Deus além dEle, e que Jesus é Deus, nasceu na terra como ser humano, viveu, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos dar vida e vida em abundância. Os caras, esse ano, 77 anos depois da criação, tiveram que comprovar que Jesus é Deus. E vai aparecer muito mais esse ano de 2025. Prepara o seu coração, muita emoção. Vamos lá, pode passar. 2025 será o ano mais tecnológico da história. A inteligência artificial será o grande golpe das universidades, que mudarão completamente os seus métodos. Então, não sei quem assistiu aqui a posse do Trump, mas lá no Salão Oval, na posse dele, num canto lá, estava lá o presidente da Meta, o presidente da Amazon, o presidente do YouTube, o presidente do TikTok, o Elon Musk, da Tesla, todos grandes empresários da mídia e da tecnologia, da tecnocracia, estavam na posse do Trump. Então este ano vai ser o ano mais tecnológico de toda a história. Eu que comecei a minha vida aprendendo a escrever, a máquina de escrever, de datilografar. Hoje nós estamos só passando o dedo, E aí a tecnologia vai crescendo cada vez mais. Pode passar. E aí apareceu semana passada em Israel uma ave rara, uma ave marinha descoberta semana passada. Então, as aves em Israel tem um vale chamado Vale de Ula, fica no norte do Mar da Galileia, e é uma região muito fértil. E nessa fertilidade, o pântano produz muitas algas, produz muitos plânctons, zooplânctons, que são alimentos das aves. E com isso, então, tem muito inseto. E as aves alimentam os insetos. Elas saem agora na última semana de março, quando começar a primavera lá em Israel. Elas saem da África e pousam no Vale de Ula para descansar e alimentar. E depois elas levantam voo para ir para a Ásia e para ir para a Europa. E quando chega no final de setembro, que vai começar o frio, o outono lá na Europa e na Ásia, elas voltam para o Vale de Ula e vai para Israel. E o ano passado, lá em Israel, eles estimam-se que foi catalogado, estima-se 1 bilhão de aves. Ninguém nunca tinha catalogado isso. Para que esse tanto de ave que passa lá em Israel? Abre a Bíblia lá, Ezequiel 39. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rus, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volves e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e aos povos que estão contigo. A toda espécie de ave de rapina e os animais de campo eu te darei, para que te devorem. A guerra do Amagedon, a guerra do norte de Israel. Os inimigos que vão entrar lá vão morrer e as aves vão alimentar do corpo deles. Não vai ter tempo de enterrar essa turma toda, porque é milhões de gente. Aí a gente vai entendendo como é que as coisas vão se conectando. Não tem fio desencapado, é tudo junto, é tudo interligado. E a gente vai entendendo a nossa geração, a geração do conhecimento, para poder entender essas situações.
O que Deus? Deus deixou tudo escrito aqui. É o nosso manual. Para nós podermos entender o que Ele está fazendo na terra. Vamos lá? E olha, gente, o que está acontecendo com o cristianismo no mundo? 1900, nos Estados Unidos, 99% da população era cristã. Hoje, nos Estados Unidos, 63% da população é cristã. Na Inglaterra, em 1900, 99% da população era cristã. Hoje, na Inglaterra, 46% é cristã. Na Alemanha, em 1900, 98% da população era cristã. Hoje, 52% é cristã. Na França, em 1900, 78% da população era cristã. Hoje, 37% da população dos franceses são cristãos. No Líbano, em 1932, tinha 53% da população cristã. Hoje tem 32% dos libaneses são cristãos. Na Síria, em 1943, tinha 14% cristão. Hoje, 1% é cristão. Na Jordânia, em 1930, 20% era cristão. Hoje, 2% é cristão. E no Iraque, em 1950, 12% é cristão. Hoje, 0,2% é cristão no Iraque. Então a gente vai vendo assim, como que a terra vai fazendo. Se possível, até os meus eleitos seriam enganados. O meu povo perece porque não medita na palavra de Deus. Então a evolução de Darwin, que era para ser judaico-cristã, para trabalhar com o entretenimento, com a economia, com a política, a educação, todas as áreas de trabalho do ser humano. Darwin, o inimigo usou Darwin para roubar isso do judaico-cristão, para poder criar a teoria da evolução. Evoluímos bacana o ser humano. E tem 170 anos essa teoria de Charles Darwin, que nós chegamos à ideologia de gênero, chegamos aos drogados e agora chegamos aos moradores de rua. Em toda a terra tem morador de rua. Em toda a terra. É impressionante, como em toda a terra, que qualquer cidade que você chega, em qualquer nação de país, tem morador de rua. É evolução? Que evolução é essa? Degradação do ser humano, que não é nem animal racional e nem animal irracional, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus, quando cria o ser humano, Ele fala assim: e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Abandonaram o Gênesis para falar que o ser humano veio do macaco. Abandonaram o Gênesis. Quem mais divulgou essa teoria que o homem veio do macaco foi os cristãos. Quem mais comprou a teoria de Darwin para falar que tinha o livro dele foi os cristãos. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder em nossas vidas. Não fica distraído. Não fica distraído. Não, o Espírito Santo está mandando falar, não fica distraído. Pode passar. Os terremotos, Jesus falou em Mateus 24 que haveria aumentos de terremotos. Essa semana, acima de 4, tivemos 285 tremores de terra. Hoje, acima de 4 em toda a terra. Tivemos 7 tremores acima de 5 e 34 acima de 4. E a sua casa não balançou, nem a minha. Amém? Glória a Deus.
Olha que país que nós moramos. Glória a Deus. A nossa falha geológica está a 2.500 quilômetros do litoral, lá no fundo do mar. A outra falha geológica está do outro lado dos Andes, a Máscula. A Mesoceânica está lá e a Máscula está aqui. E nós moramos num país que a gente fica surfando, ó. Deus está nos guardando e nós estamos surfando, ó. Aleluia! Glória a Deus! Nascemos num país bacana, né? Nós temos que orar por essa nação, né? E glória a Deus pelas nossas vidas. Pode passar. O ano passado, 2024, acima de 4, tivemos mais de 13 mil tremores de terra. E do dia 1º de janeiro até agora à tarde, dia 2 de março, nós já tivemos acima de 4, mais de 2.500 tremores de terra. Deus é Deus na terra, está nos guardando, para a glória a Deus. Pode passar. E toda vez que a gente tem um mínimo solar, quando o Sol está em plena atividade, nós temos em torno de 20 vulcões por semana em atividade. Quando nós temos um mínimo solar, o magma fica muito agitado, muito agitado. E a gente tem mais de 60 vulcões em atividade. Hoje, nós estamos com 77 vulcões em atividade em toda a Terra. E nós moramos num país que não tem o terremoto e não tem vulcão. Como que Deus nos guarda, gente? Nós não podemos perder a oportunidade de ficar distraído para não orar mais, para não ler mais a Bíblia. Porque a partir de 2028 não vai ter mais Bíblia escrita. Se você tem uma Bíblia escrita aí, um livro, guarda ele, esconde ele, no esconderijo do Altíssimo, porque vai acabar. E na hora que eles passar por a Bíblia digital, eles vão apagar, né? E nós vamos ter que ter a palavra onde, ó? Aqui e aqui, porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Amém? Então lê mais a Bíblia, para você ficar com ela na sua cabeça, né? É o livro de Eli. Quem assistiu o filme? Perguntei quem assistiu o filme do livro de Eli, né? Eu também assisti, né? Então a gente vê assim como que são as coisas na terra. Pode passar? E aí, gente, é um negócio tão impressionante que este ano nevou na Flórida, né? Pode passar? Nevou no Texas e na Louisiana. Volta um aí para me mostrar aqui. Então, gente, cadê o... Deixa eu ver se esse negócio aqui vai funcionar ali. Acho que vai, né? Ah, não funciona não, né? Aqui está a Flórida, aqui está a Louisiana e aqui está o Texas. Nevou aqui no sul dos Estados Unidos. Neve. Eu falei que quem mora acima dos trópicos vão sofrer mais, né? Então, pode passar? Pode passar. Aí a neve em Louisiana, em New Orleans, que a última vez que nevou lá foi em 2021, e agora nevou em janeiro de 2025, pode passar. E aí a neve na Flórida, nevando na Flórida, um estado que é sempre calor, sempre quente, pode passar. E aí, gente, os tipos de nuvens que nós vamos ver, aqui foi em São Paulo agora no final de janeiro, enchente lá em São Paulo. Então a gente vem assim, como é que estão as coisas, a gente vai ver muitas nuvens grandes acontecendo em toda a terra. Pode passar. E aí 18 mil pessoas saíram de Santorini, uma ilha na Grécia, por causa do vulcão. Pode passar. O vulcão está aqui, ó, essas bolinhas aqui, coloridas, e esse aqui é o vulcão de Santorini. Está vendo esse buraco aqui, ó? Essa ilha aqui era igual a essa daqui, ó. Está vendo esse buraco aqui? Quando Deus chamou Moisés, falou com ele assim: Moisés, vai lá falar para o faraó, que eu vou libertar o povo. Fala para ele que eu vou fazer. Deus explodiu o vulcão de Santorini. Por isso que criou essa cratera aqui, ó. O vulcão de Santorini era um super vulcão na Terra. Quando ele explodiu,
A placa europeia e a placa africana, as duas balançaram. E o rio Nilo, no Egito, corre em cima de uma trinca, de uma falha geológica. O ferro, na forma reduzida, entrou em suspensão. No nosso sangue, tem ferro na forma reduzida. Por isso que o nosso sangue é vermelho. A nossa hemoglobina é vermelha, por causa do ferro na forma reduzida. Então, os ferros entrou em suspensão e o rio ficou da cor de sangue. Veio o monóxido de carbono, os peixes morreram e os sapos pularam para fora. Veio a praga das rãs. O fuligem do vulcão atingiu mais de 30 quilômetros aqui na atmosfera. 30 quilômetros aqui tem menos 30 graus, menos 40 graus, negativo. As pedras pumes pequenininhas ficaram congeladas e as pedras pumes grandes ficaram incandescentes. Aí lá em cima do Egito choveu fogo e gelo ao mesmo tempo. A Universidade de Viena, em 2008, numa escavação lá em Avares, no Egito, de 3.500 anos, eles acharam as pedras pumes do vulcão de Santorini. O vulcão de Santorini fica a 700 quilômetros do Egito. E toda a fuligem, toda aquela nuvem preta do vulcão saiu de cima da Grécia e foi para cima do Egito e deu 3 dias de escuridão total. E lá no Egito eles tinham uma tradição cultural milenar do filho homem primogênito dormir numa cama a 20 centímetros do solo. Essas camas estão lá no Museu do Cairo. O casal, os outros filhos, os criados, dormiam no segundo andar. Até 1 metro de altura, o monóxido de carbono é adensado. Depois de 1 metro, ele fica difuso. E lá na margem do Nilo, tem uma planície, 2, 3 quilômetros, e depois tem um degrau assim de 7, 8 metros de altura, que é um barranco, que é uma área mais alta, e nesta área alta aqui, moravam os hebreus, na boca do deserto. E na planície onde plantava, onde era a área de inundação do rio Nilo, moravam os egípcios. Todos esses primogênitos respiraram monóxido de carbono e morreram. Numa escavação de 3.500 anos atrás, lá em Avares, a Universidade de Viena, da Áustria, em 2008, achou centenas de covas rasas, e cada cova dezenas de cadáveres, e todos os cadáveres do sexo masculino. Aonde está o milagre? Descobrir uma causa, o tempo. Qual o tempo de uma praga para outra? Eu já tenho uma caderneta para me perguntar lá no céu como é que foi. Esse é o milagre. Esse é o Deus que nós cremos nele. Esse é o Deus que faz as coisas acontecer. Não é? Então Deus é Deus na terra. Ele não mudou, continua o mesmo. Continua o mesmo. E vai vir o grande terremoto. O grande terremoto vai mudar isso tudo aí de novo. Tudo que a gente conhece, as Américas, a África, a Oceania, a Ásia, a Europa. Aí vai tudo correr para a igreja, né? O joio vai vir tudo para dentro da casa do Senhor. Com medo, né? Do que vai ser o grande terremoto. Abre lá em Apocalipse 6. Vamos mostrar na Bíblia que é melhor, né, que eu ficar falando aqui, né? Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, com a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O tsunami pode vir.
vai bater lá, mas vai voltar, e a água vai ficar ali na praia, ali, porque quem colocou a água ali? Abre aí, Jeremias 5, para você mostrar para os seus amigos crentes, para você falar para eles, sim, Deus é Deus na terra mesmo. Jeremias 5, marca na sua Bíblia, versículo 22, Jeremias 5, 22, não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o transpassarão. Quem colocou limite na areia do mar ali? Deus. Limite perpétuo. Amém. Porque o mar vai subir. Eu moro lá em Vila Velha, toda hora a gente me para no calçadão, e aí, conta para mim, o mar vai subir, não fica debaixo d'água. Sou abençoado. Não, você pode ficar em paz. Deus falou que colocou o limite do mar ali, é ali que a água vai ficar, ela não vai passar dali não, né? É esse Deus que nós cremos nele, Deus que cuida do seu coração e do meu também. Amém? Pode passar. A enchente Balneário Camboriú aconteceu, está abaixo do trópico de Capricórnio, em janeiro esse ano, pode passar. E aí, gente, uma imagem de satélite feita agora, dia 7 de fevereiro, a tempestade de areia que saiu dos desertos do Saara e foi para cima da Grécia e da Itália. Olha aí, ó, a tempestade de areia em cima da Itália e em cima da Grécia. Então, em maio, essa tempestade de areia sai do deserto do Saara, estima que sai 187 milhões de toneladas de areia, de silicatos, e vem pelo ar, atravessa o Oceano Atlântico, o ventos alisos é da África para a América do Sul, e chega na Amazônia, 23 milhões de toneladas de areia. Desses 23 milhões de toneladas, 22 mil toneladas é fósforo, aduba a floresta amazônica. Quem faz chover na Amazônia é o Oceano Atlântico, porque o Deus que criou isso cuida do seu coração e do meu também, e a graça dele é sobre nós, porque ele é soberano, e a paz dele é sobre nosso coração. Aleluia, 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 glória a Deus. E nós ficamos cheios de equizira na alma, né? Achando que as coisas é tudo pequena em cima da nossa cabeça, a nossa cabeça fica desse tamanho, tempestade em copo d'água, e Deus fazendo tudo isso na terra, e aí o ser humano é culpado de tudo, coitado do ser humano, faz nada, o inimigo só quer derrotar. Você pensa que o inimigo quer a terra de Israel? Não quer não, ele quer matar os judeus. Você pensa que ele quer os cristãos? Não, quer matar os cristãos. Ele só quer nos matar para nós não ir para o céu. Então isso nós temos que entender, nós temos que entender que a palavra é a verdade. Que Deus vai mudando tudo quanto é situação. Vai lá. Pode passar mais um. Olha aí, a Organização Mundial de Saúde alerta que o mundo caminha para uma crise de saúde global, né? O Trump quebrou o gás deles, né? Tirou o dinheiro desse tudo lá, né? Então agora eles estão aí gritando aí de todo jeito aí. Pode passar. E olha que bacana, essa é a casa do Trump lá em Miami. E olha o que ele tem na sala da casa dele. Uma arca da aliança folheada a ouro. Na sala da casa dele. Ele ama o templo, ele ama Israel. Esse cara, ele vai assinar a aliança com a Arábia Saudita para a Arábia Saudita vir construir o terceiro templo. E quem vai sentar lá no terceiro templo? O nosso inimigo, o anticristo. Prepara o coração, muita emoção, hein? O inimigo, gente, ele caiu, mas não perdeu o poder. Então sempre ele levanta 9 homens. 9. Por que 9?
Abre aí, Ezequiel 28. Vocês não lêem a Bíblia não, né? Misericórdia, né? Meu Deus, fica todo mundo caladinho, ninguém... Né? Estão me acompanhando aí? Então abre aí, Ezequiel 28, versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Quem estava lá? Satanás estava lá. De todas as pedras preciosas te cobrias. A primeira, sárdio. A segunda, topázio. A terceira, diamante. A quarta, berilo. A quinta, ônix. A sexta, jaspe. A sétima, safira. A oitava, carbúnculo. E a nona, esmeralda. Então ele era coberto de 9 pedras preciosas. Então ele tem sempre, cada geração na terra, ele tem 9 escolhidos. E cada um, e um desses 9 é o cara. Eu acho engraçado quando eu termino as pregações assim, que eu falo, aí fica assim, aqui, é o Trump? Não, é o Elon Musk? Uns 2 anos desse atrás, aí na minha casa, eu acordei 3 horas da manhã com o telefone tocando, falei, misericórdia, o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu entendi, pastor, eu descobri quem é o anticristo. Eu falei, rapaz, eu estou com sono, rapaz, eu estou muito pesado, amanhã cedo você me conta quem é esse homem. Misericórdia. Pastor, é o Macron. Misericórdia, gente. Vigia na terra. Ninguém sabe. Mas o cara que sentar lá no templo lá, você vai saber que é ele, né? Na hora que sentar, você vai saber. Guarda seu coração. Não precisa ficar ansioso não, né? Tem que sentar lá, tem que construir o 3º templo, né? Então as coisas acontecem assim, gente, né? Pode passar. Então tá aí, o homem ama. E quem foi o primeiro presidente a visitar o Trump? O presidente de Israel, Natanael. Foi o primeiro a visitar o Trump na posse dele. Pode passar. E aí, o presidente da Síria, o novo, que assumiu a Síria, é ligado a Israel, vive junto com Israel, né? Então não tem mais briga da Síria com Israel. Pode passar. E aí, gente, em 2011, eu tinha esse mapa na minha cabeça, que tem um traçado assim, né? Ali o traçado de um rio, que é um rio na Arábia Saudita, que chega na Mesopotâmia, e ninguém sabia muito desse rio. Mas lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 11, ele fala assim, saía do rio, versículo 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, né? Onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Ásia. E o quarto é o Eufrates. Aí eu tinha essa imagem de satélite, eu ganhei ela em 2011, e só sabia disso aí. Aí o ano passado, a Arábia Saudita abriu as portas dela, né? E os arqueólogos americanos tiveram lá na Arábia Saudita em janeiro de 2024, e em março eu recebi a pesquisa, essa pesquisa que eles fizeram lá na Arábia Saudita. Pode passar? Aí está o traçado, esse azul aí, é o rio, chama Vadi hoje, mas era o rio Pison, do Éden, né? Eu já vi muita gente bacana pregando, falando que o Pison era o Nilo, e que o Gion era o Ganges, lá na Índia, né? Mas sendo que a Mesopotâmia, no sul do Iraque, é da onde saiu os Sumérios, da onde saiu Abraão, né? Então a humanidade começou ali, naquela região ali, junto ao Golfo Pérsico, né? Aqui o mar do Golfo, aqui junto nessa região aqui, né?
E aí, o ano passado, pode passar, a terra de Avilá, que é a Arábia Saudita, nessas montanhas aqui na divisa com o Mar Vermelho, começaram a estudar aqui. Pode passar? Pode passar mais um? Aí nessas montanhas, eles acharam uma palmeira, que só tem na Arábia Saudita e na Índia, e dessa palmeira ela tem uma goma, e essa goma é igual a mirra. Então essa goma chama bidélio. Acharam o bidélio. E aqui, nessas montanhas, nas nascentes do rio Pison, eles acharam as pedras pretas, que são as pedras ônix, que na vestidura sacerdotal, o sacerdote usava no ombro, uma pedra ônix aqui e uma aqui. Então, diria termo de autoridade. Então, ele usava o termo de autoridade. Pode passar?